Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou começar aqui já para não demorar muito, para quem já chegou no começo ali. Hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra que se encontra no livro de 1 João, capítulo 3. E que diz o seguinte: eu gostaria de falar aqui sobre eu queria ir passando aqui alguns versículos e meditando junto com vocês. Amém? Porque a palavra, eu venho orar aqui antes de trazer a palavra e Deus vai ministrando em mim essa palavra. Eu também venho aqui às 13 e pouco também, eu já vou me preparando tal para chegar aqui essa hora. E a palavra de Deus, ela diz no livro de 1 João, capítulo 3, no versículo 1, diz o seguinte: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então essa palavra aqui, eu creio que ela já começa com uma grande bênção. Ela tem uma exortação no meio do caminho? Tem. Mas toda a palavra de Deus, ela tem que ter uma puxadinha de orelha para nós, eu creio, sabe? Porque o evangelho não é uma brincadeira, como a gente vê às vezes ser pregado por aí. O evangelho é uma coisa séria, né? Nós temos que ser a luz do mundo, o sal da terra. Então, mas essa palavra, ela primeiro começa com uma grande bênção, que a gente já entendendo que Deus, ele já nos olha de uma forma diferente. Ele já nos olha de uma forma diferenciada. Ah, mas Deus, ele ama mais a mim do que aos outros? Não, ele ama a todos igual, né? Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia fala. Só que a partir do momento em que eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, quando eu entrego a minha vida para Deus, a minha vida para Jesus, então eu me torno filho de Deus, né? Imagina que você é uma criança que está esperando na fila de adoção lá, e aí junto com você tem várias crianças. E de repente vem um casal lá, uma família legal lá e pega e te adota. E começa a te chamar de filho. E te dá uma vida nova. E a partir dali tu te sente amado, mais amado ainda. Porque tu tem alguém para te chamar de pai, de mãe. Alguém que te adotou. Onde tu não tinha essa família. Esse relacionamento paterno e materno. Hoje tu tem. Porque tu entregou a tua vida para Jesus. Porque Deus a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Então Ele já nos ama primeiramente. Mas depois vai da nossa atitude, né? Se a gente quer entender esse amor, se a gente quer recompensar esse amor que Deus tem com nós. E aí a gente entrega a vida para Ele. Entrega tudo nas mãos dEle. Então Ele nos enxerga de uma forma diferenciada. Então Ele começa a nos chamar de filhos. Não apenas de criatura, e sim de filhos. Então já temos uma grande bênção aqui no começo dessa palavra. Amém? No versículo 2 diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Aconteceu uma coisa muito, muito ruim, que foi o pecado, que foi a desobediência da espécie humana, né? A desobediência de Adão e Eva, que foi onde gerou o pecado. E desde ali nós nos tornamos pecadores, desde que existimos, por causa da desobediência. E antes da desobediência, o homem foi criado, a espécie Adam, né? A gente fala de Adão e Eva, mas primeiro foi criada a espécie Adam, que é a espécie, né? A espécie, a semelhança de Deus. Essa semelhança de Deus, ela foi perdida
quando houve o pecado de Adão e Eva, quando entrou o pecado na terra. Então, hoje, nós ainda temos a semelhança de Deus, só que não é a nossa carne que é semelhante a Deus, é o nosso espírito que é semelhante a Deus, porque Deus é espírito, a Bíblia diz. Então, quando Deus criou a espécie humana em espírito, a imagem e semelhança divina, sim, exatamente, irmão, mas foi em espírito, amém? Foi a espécie, o Adam. Então, depois que aconteceu o pecado, nós saímos da graça de Deus, nós saímos daquela semelhança perfeita de Deus, que era assim como Jesus, né? Porque Adão, ele, enquanto não tinha ainda pecado e desobedecido a Deus, ele comandava tudo, tinha autoridade sobre tudo na terra. Só que, por isso que Jesus é o último Adão, porque toda a manifestação da glória de Deus em Jesus na terra, essa manifestação existia em Adão, lá no Éden. Graça e paz, Calbo Ventura. Então, hoje, quando nós lemos a palavra, entendemos a palavra, a gente vê que a gente ainda não viu essa semelhança, essa imagem, semelhança de Deus que éramos lá antes do pecado. Nós não vimos em Jesus ainda, mas a gente vai ver quando ele se manifestar. Amém, irmão? Somos o time de Jesus, sim, com certeza. Quando ele se manifestar, quando ele vier buscar a sua igreja. Mas que nós podemos manifestar o reino hoje, enquanto estamos aqui em carne ainda, mas também em espírito, com certeza, porque o Espírito de Deus mora em nós. Porque nós somos o time de Jesus, assim como o irmão colocou ali. Então, aquilo que foi perdido lá no Éden, aquela glória que foi perdida no Éden, Jesus veio restaurar. Quando Jesus consumou a obra que ele veio consumar aqui na terra, ele nos deixou, né? Ele nos deixou essa bênção de volta, que é a manifestação da glória que tinha lá no Éden, hoje em nós. Só que nós veremos essa glória no dia que Jesus vier nos buscar, assim como diz aqui. E aí nós seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então a gente vai ver Jesus como ele é em imagem, quando chegar o dia que ele vier buscar a sua igreja. Amém? Então a gente tem uma grande esperança nisso, a gente tem uma grande expectativa para o dia que isso vai acontecer, porque a gente crê que isso vai acontecer, que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, e nós vamos morar com ele no céu, e vamos glorificar o nome de Deus, e vamos dizer santo, 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 santo 24 horas por dia. E não vai haver mais doença, não vai haver mais choro, mais dor, não vai haver mais tristeza, porque estaremos na glória, se nós estivermos no time de Jesus. Amém? No versículo 3 diz o seguinte: e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, como eu já falei aqui, Jesus é perfeito, Jesus é puro, Jesus é tudo de melhor que possa existir, e além do mais, o que a gente nem imagina que exista. Jesus é o cara, que nem a gente fala, né? Jesus é top. E aí a gente tem aqui uma chave muito importante, que essa decisão de decidir para qual time a gente vai, ela é nossa. Porque por Deus já decidiu, ele nos ama incondicionalmente. Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Então Deus já ama todo mundo. Só que agora cabe a gente tomar uma decisão. Porque eu posso decidir ser do time de Jesus ou do time do diabo. Porque a gente não ou tu tá num time ou tá no outro. Jesus falou: quem não ajunta, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem tá comigo, quem não tá comigo, não tá em cima do muro, tá com o inimigo. Então a gente mesmo tem a decisão
para tomar de qual time que a gente quer ser. Eu decidi ser do time de Jesus. Eu acredito que vocês aqui que estão assistindo também decidiram ser do time de Jesus. E isso é uma outra grande bênção, porque a decisão já está na nossa mão. Porque já está pronto, o amor de Deus já está pronto sobre a nossa vida. Então, eu decido ser do time de Jesus. E se eu decido ser do time dele, diz aqui, ó, eu tenho a esperança de que eu sou salvo, eu tenho a esperança de tudo isso que eu falei até agora. E essa esperança, eu tendo essa esperança, a esperança purifica-se a si mesmo, como disse, como também ele é puro. Então, a própria esperança que eu mesmo, eu crendo em Jesus, eu entregando a minha vida para Jesus, essa atitude de fé que eu tenho, que eu demonstro para Deus, isso já me purifica. Então, não é eu que me purifico, é a minha atitude que me purifica. Por isso que diz aqui, purifica-se a si mesmo. Então, a minha atitude de crer em Jesus, a minha decisão de levar uma vida com Jesus. A partir de hoje eu quero levar uma vida com Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. A partir dali, essa decisão purifica a mim mesmo, porque a partir dali eu sou perdoado dos meus pecados. Porque Deus mandou Jesus para que fossem pagos os nossos pecados. João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado que eu tinha eu não tenho mais. Por quê? Porque Jesus pagou para mim. E também porque eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Então eu sou purificado daquele pecado que eu tinha. Então a partir de hoje, é jogado o pecado que eu tinha no mar do esquecimento, como a Bíblia fala. Amém? Do 4 ao 6 agora diz o seguinte: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Então aqui eu quero compartilhar um entendimento que eu tive sobre isso, e até conversava ainda com minha esposa ontem sobre isso, sobre o pecado, né, meus irmãos? Porque a gente fala assim, a gente é pecador, né? Se Jesus veio tirar o pecado do mundo, se eu aceitei Jesus, como que eu ainda peco, né? Mas então se eu ainda peco hoje, será que Deus me ama ainda? Será que Deus ainda me aceita como filho se eu ainda peco hoje? Só que tem um grande detalhe, que nem aqui falou aqui, ó, permanece nele. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Sabe, meus irmãos, existe duas formas. Eu estou falando aqui o que eu entendi, tá? Existem outros entendimentos, de repente para você o Espírito Santo revela diferente. Mas eu creio que existem duas formas de aceitar Jesus. De dentro para fora e de fora para dentro. Se eu aceito Jesus de fora para dentro, eu não tive um encontro com Jesus ainda. E eu ainda vou continuar pecando deliberadamente, sem culpa nenhuma. Eu vou continuar pecando, errando. Deus vai me mostrar que eu estou errado, e eu ainda assim eu vou continuar naquela mesma linha de raciocínio de que para mim tá bom, eu tô certo, de cabeça dura, de não ser humilde, de não pedir perdão, de não querer meditar na palavra, de não voltar atrás. Mas existe a forma de aceitar Jesus, que é a forma que agrada a Deus, que é a forma de dentro para fora, onde eu realmente entrego a minha vida para Jesus de coração, onde eu realmente admito de que não é por minha capacidade que eu vou deixar de pecar ou diminuir o meu pecado. É por capacidade dele, é por capacidade de Deus. Se eu entregar a minha vida para Jesus de coração, porque se eu entrego de coração, eu recebo o Espírito Santo para morar em mim. E esse Espírito Santo foi que Jesus enviou, ele é o auxiliador, o consolador, ele vai me dizer quando eu pequei, e aí a minha mente, ela vai entender que eu devo pedir perdão, que eu devo melhorar as minhas atitudes. Então, quem não
quem aceitou Jesus só da boca para fora, não teve um encontro com Jesus ainda. Mas então, você pode pensar assim, mas então a gente tem que ser perfeito quando aceita Jesus? Se eu vou entrar por evangelho, se eu vou querer conhecer Jesus, entregar minha vida para Jesus, eu vou ter que ser perfeito então? Isso para mim é impossível. Mas não é. O primeiro pensamento tá certo, de que é impossível a gente fazer tudo conforme a vontade de Deus. Mas a verdade é o seguinte, a verdade é que quando eu admito que eu não tenho capacidade, Deus me capacita. Deus, Ele me guia, Deus comanda a minha vida. Mas eu vou ser perfeito dali para frente? Obviamente que não. Mas o pecado vai se tornar um acidente. Aí que está a intenção do meu coração, ela não é de cometer o pecado. Quando eu tenho realmente um encontro com Jesus, quando eu realmente entrego a minha vida para Jesus de coração, eu ainda vou ser pecador, eu ainda vou cometer pecados, vou cometer erros, mas não vai ser porque eu quero, não vai ser com a intenção de fazer isso. Deus conhece o nosso coração, então Deus já não vai nos perdoar, e nós já estamos perdoados do pecado e do erro que a gente vai cometer, quando a intenção do nosso coração não é de fazer aquilo. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus verdadeiro, quando eu entreguei minha vida para Jesus de coração, isso acontece. Eu já sou perdoado porque a intenção do meu coração não é de cometer o pecado. Perdão. Como diz aqui no versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque sua mente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Viu só o que eu estava dizendo aqui? Então, o pecado existe, mas quando eu permaneço em Jesus, quando eu permaneço em Deus, o pecado é um acidente. Porque eu entreguei minha vida para Jesus e Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E a obra do diabo é o pecado, é fazer a gente pecar, é fazer a gente errar o alvo, que é fazer o alvo que eu digo é fazer as coisas da vontade de Deus. Então, já somos abençoados, porque Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Segundo, Deus nos olha de uma forma diferente quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Assim como a gente olha para o nosso filho diferente quando ele resolve obedecer as coisas que a gente diz e que a gente sabe que é melhor para ele. Porque assim Deus é com nós. Quando Deus Ele nos exorta, Ele está nos ensinando porque aquilo é melhor para nós. Aquilo é o amor de Deus demonstrado na nossa vida também. Então eu já sou abençoado de qualquer jeito, mas eu posso acessar muito mais de Deus se eu entregar minha vida para Jesus de coração, de corpo e alma, e deixar com que Jesus seja o controlador da minha vida, e ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez Deus nos chama de madrugada aqui para a gente orar, para a gente meditar na palavra, porque a gente não está ouvindo a voz dele durante o dia. Talvez muitas vezes que eu não tive sono de madrugada, Deus queria que eu levantasse para orar. Deus queria falar comigo. Por quê? Porque Deus não queria deixar eu dormir? Não, porque Deus me ama. Porque Ele me olha de um jeito diferente. Antes, quando eu era do mundão, quando eu não tinha entregado a minha vida para Jesus ainda, eu dormia talvez um pouco melhor muitas noites. Até porque muitas das noites eu ia dormir drogado e bêbado. Hoje isso terminou, graças a Deus. Então hoje Deus quer falar comigo, só que se às vezes eu não dou ouvidos a Deus durante o dia, Deus me chama de madrugada. Assim como a gente às vezes tenta educar o nosso filho durante o dia, em vários momentos, ele não nos ouve, o que a gente faz? Coloca ele no castigo. Coloca no castigo, senta, conversa com ele, explica, meu filho, acontece isso, isso e aquilo, tu tem que me ouvir, agora nós temos que conversar. E assim, às vezes, Deus faz com a gente. É uma das formas que Deus tem de nos ensinar. Mas isso
é uma demonstração do amor dele para com nós. Então, já somos abençoados de todas as sortes. Precisamos entender como acessar essas bênçãos. Deus já nos ama, mas precisamos nos fazer enxergar aqui de uma forma diferente por Deus. Não precisamos nos sentir culpados. Talvez você que ainda não entregou sua vida para Jesus, não pense que é uma coisa impossível porque às vezes a gente ouve falar da palavra, porque tem que ser todo certinho, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode... Não é que não pode, meus irmãos. Acontece que quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente permite que Jesus entre na nossa vida, né, ele sempre quer entrar na vida de todo mundo. Ele diz: estou à porta e bato. Aquele que deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus sempre quer entrar na tua vida. Só que a partir do momento que eu deixo que Jesus entre na minha vida, é Ele que me capacita a não pecar mais com intenção de pecar. Então, assim, eu não quero que você que ainda não entregou a sua vida para Jesus crie uma distância maior do Evangelho, porque acha que é muito difícil. É bem pelo contrário. É difícil para nós, mas quando a gente entrega a vida para Jesus, para Ele é tudo fácil. Tudo é possível para Deus. E é Deus que nos capacita para que a gente não fique cometendo pecado atrás de pecado com a intenção de pecar. Deus vai começar a mudar o nosso coração. Deus vai começar a moldar o nosso coração progressivamente. Cada dia Ele vai melhorando uma coisa. E a nossa intenção, ela vai se tornando cada dia mais pura perante a Deus. Então, entregue a sua vida para Jesus, tome a melhor atitude da sua vida, que é deixar o dono de tudo comandar a tua própria vida. Não queira fazer de si o próprio dono da sua vida, que isso não vai dar certo. Eu a vida inteira fui assim. A minha vida só começou a mudar para melhor quando eu entreguei a vida para Jesus. E eu ainda entreguei e depois ainda eu resisti um tempo ainda. E aquele tempo que eu resisti, eu só padeci, meus irmãos. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. Um dia, Jesus, ele entrou de verdade na minha vida. E a partir dali, eu fui uma pessoa perfeita? Não. A partir dali, eu parei de pecar? Não. A partir dali, eu parei de cometer erros? Claro que não. Mas a partir dali, Deus começou a mudar o meu coração e a intenção do meu coração. E eu parei de cometer muitas coisas horríveis que eu cometia na mesma hora, só que o restante, Deus vem mudando a todos os dias um pouquinho. Eu parei de usar droga, de beber, de fumar, estava separado da minha esposa. Isso tudo na hora Jesus curou. Foi o encontro com Jesus que eu tive no meio da rua. Tudo Jesus curou na hora. Só que o resto, Jesus vem curando a todos os dias um pouco, conforme eu vou dando liberdade, eu vou entendendo, eu vou entregando mais e mais da minha vida para Ele. Por que isso? Porque não é capacidade minha. Isso vem de cima, isso vem dele. Porque se eu achar que é capacidade minha, de nada adiantou Jesus ter morrido na cruz. Então não é capacidade minha e nem sua, é capacidade de Deus que age na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então fica aí essa palavra para o nosso coração. Quem entrou agora aí, depois vai ficar gravado aqui a live, volta no comecinho lá, que essa palavra aqui foi uma grande bênção de Deus para a nossa vida, amém? Eu gostaria de orar agora com vocês aí, e se por acaso alguém não entregou a vida para Jesus ainda, e sente que esse é o momento, né? Eu tenho certeza que esse é o momento, porque senão Deus não estava falando contigo agora. Não podemos perder. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu também, comigo foi a mesma coisa. O irmão colocou aqui, ó. Deus está cada dia me mudando. Semana passada eu comecei a ter nojo de bebidas alcoólicas. Olha, cara, isso é uma grande bênção, viu? Isso é Deus trabalhando na tua vida. Isso aí é o que Deus faz. E eu tenho certeza, Werles Santiago, eu tenho certeza que assim como eu e tu,
tu sentiu que isso foi uma força que veio de fora para dentro, né? Não foi uma coisa que foi capacidade tua. Foi uma coisa que foi uma obra divina na tua vida, né? Então foi bom tu ter colocado esse testemunho, porque talvez as pessoas que estão ouvindo aqui, que estão vendo aqui, elas se sintam incapazes de ter uma vida com Deus, porque acham que a capacidade vem delas. Mas não é delas, não é minha, não foi tua, eu tenho certeza, né, irmão? Esse nojo de bebida que tu pegou foi de Deus, não foi capacidade tua. Amém? Minha esposa também fumava, pegou nojo do cigarro e da bebida também, e eu também, a mesma coisa. Não foi obra minha, foi obra de Deus. Então, irmão, irmã, entregue a sua vida para Jesus. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Porque daí você vai ver que coisas vão mudar na sua vida, e aquilo ali vai ser uma mudança que tu vai ver assim que não foi tu que fez. Tu apenas teve que tomar uma atitude, entregar a tua vida nas mãos dele. E o resto ele que fez. O resto foi tudo obra de Deus na vida, porque Deus faz as coisas na nossa vida para glorificar o nome dele. Tudo que acontece na nossa vida, tipo isso que o irmão colocou aqui, as coisas que eu já disse, Deus faz para que se manifeste o poder dele na nossa vida, para que nós sejamos testemunhas e glorificamos o nome de Deus. Amém? Então, se você não entregou a vida para Jesus aí, eu gostaria de que você repetisse essa oração comigo agora. E se você repetir ela de coração, de corpo e alma, você vai receber o Espírito Santo de Deus agora aí. Agora mesmo, nesse momento na tua vida. E a partir de hoje a tua vida vai mudar. A partir de hoje quem vai comandar a tua vida vai ser Jesus. Não vai ser mais tu. Mas vale a pena. Não queira mais controlar a sua vida. Deixe que Jesus controle ela para você. Amém? Coloca a mão no teu coração aí, porque chegou a hora de uma mudança. E para quem talvez está meio desanimado, está meio desanimado na fé, a gente vai orar por isso também. Amém? Repete comigo essa oração aqui, irmão ou irmã. Vamos aceitar Jesus junto. Querido Deus, hoje eu entendi de que eu não sou capaz de nada. Eu resolvi tomar uma atitude, a melhor atitude da minha vida, entregar a minha vida para Jesus. Eu te peço perdão por todos os erros e pecados cometidos até aqui. E eu entendo e eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus e veio em carne na terra e morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e enviou o Espírito Santo de Deus para que more em mim a partir deste momento. Porque hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu te aceito, Jesus Cristo, na minha vida, como meu único Senhor e Salvador. A partir de agora, eu posso chamar Deus de Pai, porque sou filho de Deus. E o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por ter demonstrado tanto amor pela minha vida, mesmo eu não merecendo. Eu te aceito, Jesus Cristo, na minha vida, entrego tudo em tuas mãos, todos os meus sonhos, os meus projetos, e a minha vida, o meu futuro, e a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Para você que fez essa oração aí, e foi de coração, você recebeu o Espírito Santo. Tá? Pode ser que você tenha sentido uma emoção, pode ser que você tenha sentido vontade de chorar, tenha sentido um arrepio, tenha sentido algo diferente na sua vida. Ou pode ser que você não tenha sentido nada, tá? Pode ser também. Não é uma regra sentir um arrepio, sentir alguma coisa. Pode ser que não tenha acontecido nada agora, nesse momento, mas no mundo espiritual aconteceu. Tenha certeza e fé, creia que no mundo espiritual aconteceu isso. Você recebeu o Espírito Santo porque aceitou Jesus e entregou a sua vida para Jesus. Amém? Agora eu vou orar por essa live, para as pessoas que estão desanimadas na fé. Amém? Depois a gente vai encerrar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Te agradeço, meu Deus, por essa live, porque hoje o Senhor falou muito em nosso coração, meu Pai. O Senhor nos falou que somos privilegiados, que o Senhor nos ama de qualquer forma, que o Senhor tem prazer em nos chamar de filhos, e que nós entendemos hoje, Pai, que a capacidade não vem de nós, ela vem do Senhor, de sermos
moldados a cada dia para nos tornarmos pessoas melhores para glorificar o teu nome. Não somos perfeitos, meu Pai, mas a partir do momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, entregamos a vida em tuas mãos, o Senhor vem melhorando a nossa vida a cada dia. E não é porque nós não somos perfeitos que não somos merecedores da tua presença. O Senhor vê a intenção do nosso coração. E hoje nós estamos aqui, Pai, para demonstrar para ti que a intenção do nosso coração não é errar. A intenção do nosso coração não é pecar. Nos ajuda, meu Pai, nos capacita para que nós possamos pecar e errar cada vez menos, meu Pai. Para que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Ajuda, meu Pai, aquele que está desanimado na fé. Reaviva, Pai, aquela pessoa que achou que não era merecedora da tua presença porque estava cometendo erros demais. Pai, toca no coração de cada pessoa com o teu Espírito Santo, para que eles percebam, ó Deus, que o Senhor ama eles de qualquer forma, que o Senhor ainda quer eles na tua presença, que eles tenham outra chance, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida de cada pessoa que aqui assistiu, está assistindo e vai assistir em tuas mãos. Abençoa, meu Senhor, a minha casa, minha esposa, meus filhos, a casa de cada um que aqui está e que vai assistir, Pai. Derrama, Pai, bênçãos de Deus, bênçãos do céu em nossa vida. E nos ensine, Pai, a ser pessoas melhores a cada dia, porque precisamos de Ti, porque a capacidade não vem de nós, mas sim do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Quem chegou agora aí, eu peço que volte a live no começo. Tem uma oração muito especial aqui que pode mudar a tua vida, tá? Tem uma oração especial que pode mudar a tua vida nessa live de hoje. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram, vai ficar no YouTube depois, tá? Temos ali o TikTok também com videozinhos mais curtinhos da palavra para sermos luz nas trevas, né? Tem muita trevas ali, nós temos que ser luz. Amém, meus irmãos? Compartilha aí com alguém essa live aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. É tudo para a glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.